com algo não significa que você está arrependido. Eu dizer para você, você errou, e você dizer assim, eu concordo que eu errei, isso não significa arrependimento. Jesus fala de um arrependimento que envolve uma mudança de mente, uma mudança de atitude. E para nós lidarmos com isso, meus irmãos, eu quero ver com os irmãos como é que a Bíblia apresenta, pode soltar tudo, a palavra arrependimento. Também ficou um pouco pequeno, mas eu vou lendo aqui para você. Arrepender-se, segundo o texto, que diz que ele arrependeu-se, é a palavra metanoia, mas vem no sentido de uma voz passiva, ou seja, ele se arrepende. E esta maneira de apresentar o texto traz a ideia de mudança de lugar, mudança de condição, preparar-se, preocupar-se ou estar preocupado. Então no texto significa mudar de preocupação, mudar de ideia, mudar de propósito depois de ter feito algo. Foi o que aconteceu com o segundo filho. Ele mudou de preocupação, ele não queria fazer porque ele estava preocupado com outras coisas. Mas de repente ele disse, não, mas Deus mandou, o meu pai mandou eu ir para a vinha. Então preocupação na mente, arrependimento na mente de Jesus, significa essa mudança de lugar, essa mudança de condição, essa mudança de preocupação, essa mudança de ideia, esta mudança de propósito. É isso que está no coração de Jesus. Não é apenas um assentimento intelectual, eu concordo que eu errei, não é isso. Na mente de Jesus não está isso. Na mente de Jesus não está um esforço da pessoa em consertar os desmandos da vida, os frutos do pecado, para depois receber o perdão. Não, arrependimento é esta disposição de mudança de lugar e de condição. O que nos faz pensar? O arrependimento envolve, então, na mente de Jesus, 3 áreas. Que ainda não é os 3 do esboço da mensagem, irmãos, tá bom? Não fiquem contentes não, que a gente vai longe. Presta atenção aqui. Arrependimento envolve, meus irmãos, pode soltar as 3 áreas. A área do intelecto, das emoções e da vontade. Ou seja, arrependimento envolve a pessoa como um todo. Quando nós pensamos no arrependimento, na área do intelecto, o arrependimento começa com o reconhecimento do pecado e a compreensão de como o nosso pecado afronta o Deus que é santo. É esse lado intelectual, é esse lado racional, que muitas vezes tentamos anular do Evangelho. É quando racionalmente, você lendo a palavra, você entende a palavra, você concorda com a palavra, e essa palavra se torna viva na sua mente, e intelectualmente você começa um processo de reação por uma consciência. O arrependimento envolve o intelecto nesse sentido. Intelectualmente você reconhece, você compreende que este pecado seu, essa sua vida longe de Deus, afronta o Deus que é santo. Emocionalmente, o arrependimento genuíno envolve tristeza, sim. Não a tristeza pelo pecado ter sido descoberto, e muito menos a tristeza pelas consequências que o pecado provocou, mas a tristeza, uma profunda angústia por se haver pecado contra Deus. Geralmente acontece, meus irmãos, é a pessoa ficar triste porque o pecado foi descoberto. Ou a pessoa ficar triste porque o pecado levou muito dinheiro, levou saúde, amizade, trabalho e tantas coisas. E não é isso. Porque qualquer pessoa fica triste quando perde dinheiro, qualquer pessoa fica triste quando quebra relacionamentos, qualquer pessoa fica triste quando as coisas dão errado. Então, arrependimento não é isso. Arrependimento, segundo Paulo, escrevendo 2 Coríntios capítulo 7, envolve uma profunda tristeza que vem de Deus. É uma tristeza que vem de Deus. É tristeza na alma, é uma angústia interior, como diz Paulo. E também esse arrependimento envolve a vontade, ou seja, envolve essa ação volitiva. Arrepender-se envolve essa mudança de direção e transformação da vontade.
O fruto do arrependimento é a mudança do comportamento. Se não houve mudança, não houve arrependimento verdadeiro. Houve ajuste social. E é o que mais nós temos, irmãos, no reino de Deus. Nós não temos arrependimentos, nós temos ajustes sociais. Arrumamos a casa, mas não tiramos a sujeira debaixo do tapete. E aí a coisa não fica bem. E o que Deus espera como linguagem nossa é o arrependimento e não a organização, é transformação, é mudança. E aqui o arrependimento envolve então 3 áreas: intelecto, emoções e vontade. Ou seja, envolve, meus irmãos, todas as áreas que dão sabor à vida. Quando nós pegamos a parábola, nós vamos ver por que precisamos usar a linguagem do arrependimento em nosso relacionamento com Deus e com a igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, o nosso relacionamento com a igreja tem que ser diferente. A igreja não é a igreja batista. Eu me relaciono não com a igreja batista. Eu me relaciono com o corpo de Cristo. Estou batista, enquanto Deus entender que assim é melhor e pela minha consciência é uma boa igreja que dá para servir a Jesus com sinceridade e fidelidade, mas nós vivemos como igreja do Senhor, corpo de Cristo. Por que nós precisamos usar a linguagem do arrependimento em nosso relacionamento com Deus e com a igreja? Eu dou aqui 3 motivos para nós pensarmos. Primeiro motivo, ou 3 coisas que demonstram o nosso arrependimento, 3 coisas que demonstram o nosso arrependimento como linguagem a Deus. Primeira delas, a consciência de que nós estamos indo em direção contrária ao que o Pai mandou. Consciência de pecado. Irmãos, enquanto não houver essa consciência de que nós estamos indo em direção contrária ao que o Pai mandou, não há arrependimento. O versículo 29 diz assim, muito claro na parábola, e a parábola é boa por causa disso, até uma criança entende. Se você for mapeando, ela vai entendendo. Diz o texto que o pai manda o primeiro filho trabalhar, manda os 2 filhos se aproximam do pai, e ele diz ao primeiro que chegou, diz: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho disse: sim, senhor, mas não foi. Chega o segundo, e ele diz assim: não quero. A princípio os 2 foram contrários à vontade do pai. Porque essa fala de não quero, mas depois arrependeu-se foi, pode ter levado um tempo, meus irmãos. A gente lê a parábola, né? A gente sempre interpreta assim: foi logo no dia seguinte, foi não vou. Não, eu vou, tá. Irmãos, tem uns não vou por aí que assim, não vou. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, não vou. Aí um dia Deus fala assim: demorou bastante, agora você vai. Aí ele se arrepende e vai. Então nós temos N histórias de pessoas que se sentiram chamadas por Deus, levaram anos para obedecer o chamado do Senhor. Anos dizendo não vou. Jonas disse a Deus: não vou para Nínive. A Deus falou: você vai. Mas não vou. Só que não foi no dia seguinte que disse: tá bom, eu vou. Não foi. Ele primeiro desce para Tarsis, desce para o barco, desce para o porão, ele dorme, é jogado no mar, vai para o fundo, lá no ventre do peixe. Lá no ventre do peixe ele faz um culto de jejum e oração, e ele ora ao Senhor e clama ao Senhor, e lá Deus vomita ele para fora e diz assim: agora eu vou, Senhor. Essa experiência de vida, meus irmãos. Mas enquanto Jonas não teve consciência de que ele estava contrário à vontade de Deus, não houve arrependimento. Não houve arrependimento porque ainda não houve a consciência, o intelecto não trouxe essa consciência, o coração não sentiu essa consciência de que a pessoa está andando em caminho contrário ao que o Pai mandou. Então, quando nós falamos com Deus, irmãos, vamos aqui apontar algumas coisas. A nossa fala com Deus, e não só a nossa fala com Deus, a nossa fala com os irmãos, nem sempre expressa a consciência do pecado.
E pecado, como foi dito na mensagem domingo passado pelo pregador, que então aqui estava, nós não podemos padronizar. É a nossa consciência de que muitas vezes quando nós falamos com um irmão, agredimos um irmão, nós estamos pecando. É a consciência de que quando nós andamos fora dos propósitos de Deus, do chamado de Deus, Deus está colocando um dom na sua mão, um talento na sua mão, e Deus fala assim, eu quero que você use esse talento cantando no coral masculino. Você fala assim, eu não. Às vezes a pessoa fica com um talento anos na mão, até que um dia se arrepende e pega aquele talento e volta para Deus, volta a oferecer o talento, oferecer os dons que foram dados como dádiva para serviço no reino. Consciência de pecado, meus irmãos, não só é a consciência dos grandes pecados sociais, mas da nossa prática cotidiana, do pão nosso, do pecado nosso de cada dia. Nós gostamos de orar o Pai Nosso e falar do pão nosso, mas e o pecado nosso de cada dia? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É consciência de pecado. E irmãos, a gente tem medo de falar em pecado, porque para nós pecado é para os de fora, mas pecado é para os de dentro. A consciência de pecado do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, as nossas faltas, as nossas falhas, nós precisamos falar com Deus e falarmos uns com os outros, demonstrando esta linguagem do arrependimento. Puxa, eu errei, eu me arrependo. Eu errei na maneira como eu falei, eu errei na maneira como eu te tratei, eu errei na maneira como eu deixei de pagar as minhas dívidas, aos meus devedores, cobrando meus devedores, e meus irmãos, eu errei. Qual é o problema, meus irmãos, de dizer eu errei? Se quando nós nos relacionamos com Deus, Deus sabe do nosso pecado. E lá no livro de Tiago ele diz, se nós acertarmos em todos os mandamentos, mas errarmos num, apaga tudo. Meus irmãos, nós estamos irremediavelmente condenados. Eu gosto dessa frase da nossa querida irmã Rod, nas suas orações, ela usa muito isso. Irremediavelmente condenados. E é verdade, meus irmãos. A princípio, se não for a misericórdia de Deus, nós estamos condenados a vivermos entregues às nossas próprias carências, às nossas próprias fantasias, aos nossos próprios pecados, ao nosso lado negro, como diz alguns teóricos da psicologia, o nosso lado oculto, negro, escondido, que um dia faz assim, bum, explode, você fala assim, meu Deus, fulano pecou. Como se todo mundo não tivesse o seu lado negro retido, guardado, contido. É a consciência, meus irmãos, do nosso pecado que abre essa nossa linguagem com Deus. A linguagem com Deus não é a linguagem do louvor, da adoração. Isso qualquer incrédulo faz. Cantar, meus irmãos, por sinal, não há coisa mais ridícula do que alguns dos nossos louvores. Gente incrédula escrevendo música gospel. E música que fala de arrependimento, gente que nunca passou por arrependimento, gente que olha para o meio evangélico como um mercado, bom para vender produto, trata a igreja partindo do princípio capitalista. Agora a linguagem do arrependimento, quando na nossa vivência, nos núcleos, no nosso relacionamento da igreja, a gente fala de perdão, a gente fala de arrependimento, a gente reconhece pecado, pode confessar os nossos pecados uns aos outros e dizer, irmãos, perdoe, eu errei. Eu como homem, eu como mulher, eu estava tentando acertar, mas eu errei. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide e não caia. Eu caí, meus irmãos, eu preciso de que alguém me levante. Eu não preciso de um tribunal me condenando, eu preciso de que alguém me levante. Isso é igreja, mas só há igreja quando há consciência de pecado. E consciência de pecado não é feio, meus irmãos, feio é o pecado.
Não há coisa mais linda do que um ser humano dizendo: irmãos, eu pequei, eu preciso do perdão dos irmãos, eu preciso da ajuda dos irmãos, eu preciso restaurar a imagem de Cristo em mim, eu preciso, irmãos, dizer como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu preciso dizer como o salmista Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa consciência santa de pecado, meus irmãos, é lindo. Mas não existe mais na igreja, porque a igreja hoje não fala de pecado, a igreja hoje fala de sucesso, a igreja fala de prosperidade, a igreja fala de serviço, a igreja fala de visão espiritual, a igreja reúne pessoas, arranca dinheiro das pessoas e mata as pessoas dentro da própria igreja. Consciência de pecado, meus irmãos, é coisa linda. Sabe por quê? Porque é a linguagem do reino. A linguagem do reino é consciência. Imagine, irmão Jaiter, se chegasse alguém lá no tribunal e dissesse assim: doutor, para com tudo isso aí, para, advogado de defesa, de acusação, doutor, para com tudo. Eu assumo, fui eu mesmo. Sociedade não seria diferente? A sociedade seria diferente. Mas graças a Deus que não tem consciência de pecado, porque advogado pode trabalhar, né, meus irmãos? Aí você tem advogado de defesa, de acusação, e todo mundo tenta se proteger aqui. O processo do mensalão. Imagine vocês se aquele grupo, e eles iriam economizar do país uma grana, meus irmãos, um dinheiro, se eles chegassem, um dissesse: pode colocar aí, eu errei, peguei dinheiro, peguei 50 milhões. A outra disse assim: olha, eu assinei, eu ganhei uma propina. O outro dissesse: não, eu não errei não fiz nada não. Consciência, não fiz. O outro dissesse: olha, pode me colocar na cadeia, porque eu enfiei a mão na grana, não foi 50 milhões não. Eu peguei 100 milhões. Mas quem faz isso, meus irmãos? A sociedade vive como vive, porque esse negócio chamado consciência de pecado foi abolido pela psicologia. Foi abolido pela psicologia. Não se fala em consciência de pecado, fala-se em ajuste social, não se fala em consciência de erro. E nós vivemos em uma sociedade que não tem consciência nem do que é pecado e nem dos seus pecados, porque hoje não se fala sobre isso. Então, na linguagem do arrependimento, essa linguagem do arrependimento, e nesta linguagem nós encontramos esse composto chamado consciência de pecado. Eu errei. Quem sabe aí, pai, a mãe, pudesse falar para os filhos: eu errei. Quando eu comecei a te criar, eu era menino, não sabia muito, eu errei com você. Dizer para as pessoas da sua família: eu errei. Irmãos, eu vou dizer sem medo de errar, 80% dos erros é tentando acertar. Tentando acertar. Quem constrói uma empresa para quebrar? Ninguém. Quem compra um carro para bater? Ninguém. A pessoa, quando ela mata outra, com exceção daquele psicopata, é uma pessoa que está tentando na sociedade se encontrar, está perdida, está confusa, e numa hora de ira, dominada pelo seu próprio eu, pela sua ira interior, puxa uma arma e mata alguém, e depois lá dentro, alguns dizem: eu me arrependo, eu matei minha ex-esposa, eu matei meu filho, eu matei o vizinho, no trânsito, numa briga, eu puxei uma arma e dei um tiro. Irmãos, esse lado do ser humano de reconhecimento da sua finitude, da sua fraqueza, da sua tendência ao pecado, meus irmãos, nós precisamos retomar isso, porque senão nós vamos ser uma igreja que vai caminhando como qualquer outra, põe para fora quem pecou, deixa dentro quem acha que não pecou. Isso é muito sério, porque nós corremos o risco de chegar no céu e Deus falar assim: por que vocês não deram perdão para aquele que se arrependeu? Mas também nós podemos chegar no céu e Deus falar assim para nós: por que vocês deram perdão para aquele que não se arrependeu? Mas Senhor, ele disse que se arrependeu. Deus disse: não se arrependeu. Eu ensinei na Bíblia como encontrar o arrependimento. Vocês não eram maduros na fé.
Vocês eram meninos na fé. E vocês botaram gente para fora que tinha que estar dentro e deixaram dentro gente que tinha que estar fora. E Deus vai cobrar isso da igreja, irmãos. Deus vai cobrar isso da igreja. E eu, como profeta do Senhor, não posso deixar de falar isso. Deus vai cobrar da igreja. Quem deixa fora, que tinha que estar dentro. Quem deixa dentro, que tinha que estar fora. Sabe por quê? Porque a igreja não cria os parâmetros do reino. A igreja cria o parâmetro da sociedade. E aí Deus vem cobrando na vida, Deus vem cobrando na história, Deus vem muitas vezes amaldiçoando o fruto do nosso trabalho, porque Ele vê que a gente não leva as coisas como os valores do reino dizem para que sejam levados. Isso é muito sério, é consciência de pecado, incentivar a igreja a ser transparente nas suas limitações, levar os seus membros. Eu amo quando nós estamos com jovens ali nas terças-feiras à noite, poder ver os jovens refletindo na palavra, falando algumas coisas em um ambiente onde não vem o olhar do adulto, mas como jovens eles podem manifestar as suas idiosincrasias, os seus pecados, as suas manias, as suas esquisitices, mas coisas que fazem parte do seu processo de desenvolvimento humano. A igreja não pode se furtar a oportunidade de dar às pessoas a oportunidade de serem o que elas de fato são. A igreja não lida com fantasia, a igreja lida com realidade, a igreja lida com pecadores, não com santos. A igreja lida com pecadores, não com santos. A segunda coisa que nós encontramos à luz da parábola, na linguagem do arrependimento, nós encontramos novas disposições para a vida. A linguagem do arrependimento, meus irmãos, diz que o arrependido, ele decidiu mudar de rota. Isso que é bonito. Imagine os irmãos dizendo assim, no encontro, e alguém dizendo assim: irmãos, ó, negócio é o seguinte, eu estava andando pela Marechal Rondon, indo para São Paulo, mas eu queria chegar em Cotia, e eu peguei uma vicinal e caí na Castelo Branco. A vida nossa é mais ou menos assim. Em vez de continuar na Rondon, a gente pega e acaba caindo na Castelo. E lá na Castelo, você parar o carro e dizer assim: bem, não era aqui que eu tinha que estar, eu tinha que estar lá. Às vezes o cabeça dura diz assim: mas eu vou por aqui. Mas era lá. E às vezes a vida cristã reflete muito isso. Não há uma disposição de voltar, não há uma disposição de se acertar, não há uma disposição. Isso demonstra que não houve arrependimento, meus irmãos. Porque o arrependimento, ele gera mudança de rota, é metanoia, é mudança. Eu disse para o pai: não vou. O pai diz assim: tudo bem. Irmão, sabe o que eu acho interessante em Deus? É porque Deus é democrático. Um filho disse: vou. Deus não falou nada. O filho não foi. Não falou nada. Ele falou para o outro: filho, então vai você trabalhar na vinha? É mais ou menos, você tem 2 filhos, você vai lavar a louça? Eu vou, depois eu lavo. Aí a pessoa vai no banheiro, vai na casa, quando você chega 2 horas depois, a louça está lá. Aí o outro fala assim: eu não vou lavar. Aí quando você passa, a louça está lavada. É mais ou menos assim. O pai não falou nada, ele só deu a ordem primeiro, não fez. Aí o segundo disse: eu não vou. Ele foi embora. O pai também não falou nada. O filho, reconhecendo o seu pecado, que é pecado, é literalmente você estar contra a ordem do pai, o filho tem uma nova disposição no coração. Ele fala: peraí, eu acho que eu vou, porque o pai pediu, eu vou trabalhar na vinha. E quando ele tem essa nova disposição no coração, ele está declarando de que o seu coração e o seu interior mudou. Claro, meus irmãos, se nós fôssemos fazer uma análise da parábola, nós iríamos ver que falta um monte de coisa na parábola, na nossa visão. Por exemplo, não diz por que ele voltou, só diz que ele voltou. Ele poderia ter voltado, porque ele pensa assim: é o seguinte, eu estou precisando receber a mesada no final do mês, e se eu não voltar, eu vou perder a mesada. Ele poderia voltar por outros pressupostos dele errados. A parábola não diz, a parábola só diz o seguinte: o pai falou para ir, ele falou que não, depois ele disse que se arrependeu e voltou. E
é só para exemplificar para os fariseus e os escribas, que não conseguiam, eles ouviam a palavra de João Batista, a doutrina de João Batista, o testemunho de João Batista, e eles falavam não, 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 mas eles estavam vendo os frutos do trabalho de João Batista, e mesmo assim eles continuavam dizendo não, 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 e Jesus diz, olha, vocês estão como aquele filho que diz não, mas vocês podem voltar também. É uma palavra de graça essa parábola. Mas na linguagem do arrependimento, meus irmãos, existe consciência de erro. Não é o outro que erra. É fácil dizer que o outro errou. É eu, o que eu errei? O que eu errei? São as minhas novas disposições de não mais ir contra aquilo que o Pai mandou. E por último, meus irmãos, na nossa linguagem do arrependimento existe o interesse pelo reino de Deus. E aqui Jesus, no versículo 31, ele diz assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou aos fariseus e aos escribas, disseram eles, o segundo, claro, inteligentes, eles, né? O segundo, disse-lhe Jesus, pois é, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes estão melhores do que vocês, porque eles estão entrando no reino de Deus. Olha só que coisa linda. E o que os fez? No caso da parábola, entrar no reino, apenas o arrependimento. Irmão, só se arrepende quem tem interesse em participar do reino de Deus. Os fariseus e os escribas não tinham interesse em participar do reino de Deus, porque eles já se achavam no reino de Deus. Esse é o grande problema da parábola. Já se achavam. E eles se achavam que estavam no reino, que para eles o reino era a nação judaica. Nós nem podemos culpá-los tanto. Mas Jesus estava cutucando até eles entenderem que o reino de Deus agora é outro. E para entrar nesse reino, que a porta é Jesus Cristo, eles precisavam se interessar pelo reino. E é isso que Jesus expõe na parábola. Amém, irmãos? Que possamos usar a linguagem do reino e termos assim um relacionamento com Deus de forma adequada. Deus espera que usemos a linguagem do arrependimento, demonstrando consciência de pecado, novas disposições para a vida e interesse genuíno pelo reino de Deus. À noite, nós vamos falar sobre como surge o arrependimento. Como é que esta linguagem acontece? Por isso eu quero convidar você para logo mais à noite estar conosco e assim continuarmos o pensamento que nos faz entender como é a linguagem humana do arrependimento, depois de termos ouvido domingo passado falar sobre a linguagem divina do perdão. Vamos cantar? Se coloque em pé. Em Cristo há perfeito perdão. Onde há o arrependimento, há perfeito perdão. Logo após essa canção nós vamos orar e vamos para as nossas classes, pedindo que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações.
Feche os seus olhos e responda ao que você ouviu em uma oração silenciosa. O Senhor ouviu, ó Deus, as nossas orações. A palavra é tua, o povo é teu. Cumpra-se a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos tomar o nosso café, água, um chazinho e rapidamente para as nossas estações. Que Deus abençoe os irmãos.